Bom dia a todo mundo. Eu agradeço a presença dos alunos, né, para assistir essa palestra. E, sobretudo, o professor Otávio, né, que muito gentilmente, eu sei que está cheio de coisas para fazer, mas tomou um espacinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente sobre um assunto que ele tem bastante domínio, né? O Otávio, ele é professor da Unesp de Guaratinguetá, ele trabalha com os temas qualidade e gestão ambiental, são os temas que nós vamos falar hoje. Esse tema eu achei muito importante ele estar vindo falar para a gente, porque além do conhecimento dele, ele é uma continuidade do que nós falamos na semana passada, que ele falou um pouco de sistema de gestão ambiental, o Lucas, né? Embora a gente não tenha tido assim muito tempo para fazer uma explanação muito aprofundada da norma, enfim, mas a gente já teve aí um conhecimento a respeito do sistema de gestão ambiental, especificamente da ISO 14000, né? Então, com o Otávio, hoje a gente vai dar continuidade com isso, que ele vai falar dos sistemas integrados de gestão, onde a gente tem qualidade, a gente tem a gestão ambiental e também a segurança do trabalho unidos numa mesma perspectiva, tá? Então, Otávio, muito obrigada, viu, pelo seu comparecimento, pela sua disposição. O Otávio, então, ele trabalha com esses temas lá na Unesp de Guará. Ele é o meu supervisor de pós-doutorado. A gente está fazendo um pós-doutorado com avaliação de ciclo de vida, que eu já tinha falado com vocês, mas na indústria da carne e só as etapas industriais, tá? E só, o que já é bastante coisa, né? Mas estou dizendo, existe esse recorte no nosso trabalho. E então a gente está sempre trabalhando junto, nós temos boas publicações juntos também, então a gente é um parceiro assim bastante importante para o nosso grupo do mestrado aqui, né? Então ele está sempre com boas ideias e colocando a gente para cima, então ele tem essa característica agregadora que para a gente é bastante importante, tem ajudado bastante, tá? Então, Otávio, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, falasse da sua formação, das suas questões, até para os alunos conhecerem um pouco melhor você, tá? E depois, então, você fará a sua apresentação. Eu só gostaria de fazer uma pergunta, Otávio, se você prefere que os alunos façam as perguntas que, por acaso, eles queiram fazer, né, porventura queiram fazer, ao longo da apresentação, ou se você prefere que eles deixem para o final, né? Então, você fala o que você acha mais interessante, ok? Obrigada mais uma vez, Otávio. Obrigado, André. Eu acho que pode ser as duas coisas. Podem fazer durante e ao final também, não tem problema. Tá bom? Eu vou botar aqui no modo apresentação. Bom dia a todos, pessoal. Como a André falou, sou o professor Otávio aqui da FEG, da Engenharia de Guaratinguetá da Unesp. Eu sou do departamento de produção e atuo em dois programas de pós aqui, um de engenharia de produção e o outro de engenharia mecânica. Trabalho com as áreas de meio ambiente, sustentabilidade e, mais recentemente, de indústria 4.0. Bom, tenho desenvolvido algumas pesquisas nessa área e tenho alguns orientandos nessa área também. Em suma é isso, não tenho muita coisa a dizer sobre mim, não. Mas a gente pode, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode ir discutindo, se tiverem alguma pergunta, de qualquer, até fora da palestra que eu possa responder, é só fazer que eu estou disposto, tá bom? Então, obrigado pelo convite, Andréa. O tema que a gente tinha combinado é o tema que eu trabalho há alguns anos, que é gestão integrada de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Apesar da palestra estar restrita a esses três macrotemas, porque vocês vão ver que essas são áreas que são possíveis de ser certificadas segundo a ISO, há uma outra área também de responsabilidade social que é muito comum se aliar a esses sistemas integrados, não é? No Brasil, ela é certificável, mas ao redor do mundo, pela ISO, mas ao redor do mundo a gente tem que usar outras certificações. Mas isso a gente discute depois. Ok, então vamos lá. Eu vou tratar de um cenário que é um cenário que vocês da área ambiental estão
mais acostumados de analisar do que eu. Então, o mundo está se configurando de uma forma diferente atualmente, né, do passado. Hoje, você tem uma concorrência acirrada entre grandes e médias empresas, começa a ter com pequenas e micros também, não na mesma intensidade, mas começa a ficar bastante acirrada, e no caso das médias e grandes, essa concorrência é sem fronteira, né? Uma mesma empresa, ela tem planta na América do Norte, no Brasil, na África, na Ásia. Então é difícil você dizer essa empresa é nacional, não é internacional, as coisas ficaram confusas. Mas isso é uma coisa boa, né? Ao contrário do que muitos pregam, o trabalho, as empresas vão buscar o trabalho onde tem melhores condições, considerando fatores de mão de obra, muitas vezes passam do limite, aí entra a questão da responsabilidade social. Muitas vezes exploram, mas aí a legislação local tem que garantir essa proteção, mas ela vai buscar melhor mão de obra, valor de mão de obra mais barato, tecnologia disponível, logística, né? Faz muita lógica você produzir perto dos grandes centros consumidores. Então, essa dinâmica mundial é muito recente e a gente está aprendendo a lidar com ela. As grandes empresas, obviamente, desenvolvem suas ferramentas de competição relacionadas a isso mais rapidamente do que as demais. Em face dessa concorrência louca, do aumento da demanda, de todas essas mudanças político, sociais, produtivas, né? Você incrementou muito a degradação do planeta. É um uso quase que inconsequente dos recursos naturais. O fato é que a gente retira mais do planeta uma taxa maior do que ele é capaz de se recuperar. Esse é o grande problema. A gente tem que adequar o nosso padrão de consumo e de produção à taxa de recuperação do planeta, porque senão aí caracteriza que você não tem futuro, né? Você está tirando mais do que você recupera, uma hora vai acabar. E isso tudo causa, alia-se a tudo isso a desigualdades sociais. Sociedades com consumo imenso, sociedades com falta de alimento, falta de oportunidade, falta de trabalho. No mesmo país, como é o caso do Brasil, as duas realidades convivendo juntas, extremas, né? Gente muito rica e gente muito pobre passando necessidades alimentares, de moradia, de saúde, etc. Aí o link que eu faço com a parte das empresas, que é a parte que eu estudo, né? Eu não sou um estudioso de causas sociais isoladas, questões ambientais isoladas. Eu estudo tudo isso aliado com as empresas. Elas são grande parte. Ela é uma grande culpada desse cenário, porque ela consome produtos naturais em alta escala, ela é quem emprega, ela é quem dá o salário, né? Então a empresa está muito aliada a toda essa questão. Então, não desconsiderando todas as outras questões, a gente dá o zoom na empresa, e é por isso que eu estou locado no departamento de produção. A minha formação, preocupação com o pesquisador é com as empresas. Então, como as empresas interferem em tudo isso, né? Como as empresas atuam nessa competição, como elas prejudicam o planeta, como elas agravam as desigualdades sociais. Isso tudo são coisas, um cenário ruim. Mas a gente tem que enxergar o copo meio cheio. Né? Como as empresas podem contribuir, como elas podem ajudar a minimizar tudo isso. A reflexão é: a empresa não faz nada que não gere lucro.
Eu acho esse é o grande esquema. Ela tem acionista, eles querem lucro. Então, a única maneira de você fazer as empresas se interessarem por essas questões e tentarem ajudar um pouco é a gente da academia estudando ferramental, instrumentos, sistemas, em que as empresas possam contribuir com esses elementos para minimizar, mitigar esses elementos e ainda assim as ajudem melhorando a imagem, e aí ganha-se mais clientes por conta disso ajudem diminuindo desperdícios, porque se diminui o desperdício, ela reduz prejuízo. E se diminui o desperdício, em contrapartida, a gente também danifica menos o meio ambiente. Então, tem coisas positivas, tem ganha-ganha nessa relação. Se ela fabrica mais com menos, ela aumenta a produtividade e prejudica menos o meio ambiente e as pessoas. Se ela se preocupa com o funcionário, ótimo para o funcionário. Ótimo para o funcionário ter um bom plano de saúde, ter uma creche nas suas instalações. Ótimo para o funcionário ter qualidade de vida no trabalho. Mas a empresa é boazinha? Não. Funcionário tranquilo, motivado, consciente, ganhando o justo. Uma empresa nunca vai pagar mais do que o mercado paga. Pode ter, ela vai pagar dentro de uma faixa, mas ele não pode pagar menos e desvalorizar o seu funcionário, que ele vai se desmotivar. Então, um funcionário bem é maior produtividade, é menos acidentes do trabalho. Então, há sim uma relação possível de ganha-ganha entre esses elementos. E não só a gente pensar, se a empresa se dá bem, o funcionário, a sociedade, o meio ambiente se dá mal. É possível conciliar. E cabe a nós da academia juntar esses interesses e mostrar para a empresa, se você fizer essas coisas boas, você também tem lucro. Né? É isso que é a nossa tentativa. No próximo slide aqui. Então, qual é a solução para esse cenário que eu acabei antecipando de certa forma? É a gente ter um desenvolvimento sustentável. Ou seja, a gente usar do nosso planeta, é a famosa definição de desenvolvimento sustentável, né? Hoje, de maneira que isso não prejudique a existência das gerações futuras. A equação matemática é simples, né? A equação matemática eu preciso usar tecnologias, ter um padrão de consumo, trocar insumos, fazer tudo o que for possível para que eu use nos recursos numa taxa em que o planeta consiga repô-los numa taxa igual ou maior. Senão, a conta não fecha. Aí, a sociedade criou, para poder analisar essas questões de será que as gerações futuras vão ter condições de existência? Ela criou o conceito de sustentabilidade, que é baseado no TBL, né, no Triple Bottom Line, que a gente vai ver no próximo slide, que é uma visão de sustentabilidade baseada em aspectos econômicos, ambientais e sociais. E o TBL prega, como vocês obviamente já estão carecas de saber, que essas três dimensões têm que caminhar juntas e de forma equilibrada, não é? Essa sustentabilidade pode ter uma visão macro de planeta, de ecossistemas, de vidas marinhas, tudo isso. Mas como eu já falei lá no início, nós estamos tratando de empresa. Então a gente criou um conceito de sustentabilidade empresarial. Quando eu digo a gente, os pensadores do mundo, tá? Não foi eu e minha equipe. Então, essa sustentabilidade empresarial também é baseada no TBL, que é mais ou menos esse esquema aqui, não é? Deixa eu acompanhar a hora que, com essa apresentação full, eu não vejo o tempo aqui, por isso que eu consultei o relógio. Então, no TBL tradicional, para sustentabilidade macro, você tem lá a performance econômica,
você tem a performance social, né? Você tem a performance ambiental e os três caminhando juntos, nós temos o que a gente chama de sustentabilidade. Quando a gente passa para a empresa, a gente tem várias maneiras de tratar desses três elementos, né? Mas, de qualquer maneira, antes de falar disso, o que é a performance econômica? Obviamente, a empresa produzir tendo lucro é a perenidade da empresa, mas há uma visão de sustentabilidade. Eu tenho um parceiro que a gente está com dois projetos juntos, o professor Raine, da Uppsala University, da Suécia. A gente está desenvolvendo um projeto comum entre a FAPESP e o órgão de fomento deles lá, que eu não me recordo o nome, e ele tem uma visão de performance econômica um pouco diferente, que está sendo produzido um produto que a população possa comprar, possa utilizar, então é econômico sob o ponto de vista social também. Vocês estão ouvindo meu cachorro latindo, né? Isso é questão de palestras feitas de casa em épocas de pandemia, desculpa. Então, ele tem uma visão também econômica muito interessante, que é econômica do ponto de vista da população, do ponto de vista social. E eu aprendi um pouco essa visão com ele, recentemente, desses projetos que a gente está desenvolvendo junto. A questão social, obviamente, na empresa, é o funcionário, né? Como ele se sente, as questões de salário, questões de inserção social, se ele é bem quisto, de desafios de respeito da chefia, da direção, da segurança dele, né? E até da imagem da empresa perante a sociedade, o orgulho que ele tem de trabalhar nessa empresa, são questões sociais importantes. E a questão mais afeta vocês, né? Que é do curso de gestão ambiental, engenharia ambiental, é a empresa como grande consumidora de recursos naturais e grande poluidora e geradora de resíduos, é essa preocupação, quer dizer, como é que eu minimizo, como é que eu reaproveito, como é que, quais são as técnicas, e tem muitas técnicas, né, existentes para tratar das questões ambientais na empresa. A Andrea mesmo falou da avaliação do ciclo de vida, você tem os sistemas integrados de gestão, você tem a produção mais limpa, você tem várias técnicas que podem equacionar as questões da empresa e o meio ambiente. E eu, pessoalmente, tenho atuado muito nisso. Eu tenho alunos estudando a CV, a análise de ciclo de vida, eu tenho alunos estudando produção mais limpa, tenho aluno estudando economia circular, estudando 14 mil, sistemas integrados. Então, a gente faz uma equipe que pega os vários lados, né? E mais pragmaticamente, nós temos um órgão internacional famoso, que é a ISO, International Organization for Standardization, que se situa na Suíça. Ela é agovernamental, ou seja, não é afiliada a nenhum governo, mas tem ramificação no mundo todo. E ela certifica alguns padrões de sistema de gestão. E alguns desses sistemas de gestão são muito próximos a esses elementos aqui, né? Então, nós temos lá uma norma de gestão da qualidade, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele está muito alinhado à performance econômica. Nós temos a norma de gestão ambiental, totalmente atrelada à performance ambiental. Temos também de responsabilidade social e segurança do trabalho. Então, nós podemos caminhar também pelos sistemas certificados de gestão como forma de apoiar, de representar esses elementos do triple bottom line na empresa. Essa é uma linha que a gente estuda. Eu tenho uma aluna de doutorado, a Thais, que está fazendo até um intercâmbio em Barcelona, na Universidade de Barcelona, com a professora Mercê, que é outra parceira num outro projeto.
em que a pesquisa dela é como a gente utiliza o sistema certificado de gestão para o desenvolvimento da sustentabilidade. Obviamente, ele limita um pouco aos seus próprios aspectos, mas é um grande impulsionador. Então, eu diria que toda empresa que tem as normas ISO certificadas, essas três principais, ela já tem uma boa base para dar início ao seu sistema de sustentabilidade. Essa é uma grande preocupação nossa. Como a gente fazer essa transição do que você tem com as ISO, faça dessas poucas coisas e a gente começa a pensar de forma mais macro em sustentabilidade. Então, como eu falei, as principais normas são a 9001, qualidade, 14001, o meio ambiente, a antiga OSAS 18001, que foi substituída agora pela ISO 45001. O sistema de responsabilidade social é a 26.000. Esse final 1 significa que elas são certificadas, tá bom? Ou seja, elas passam por uma auditoria externa, vai um auditor lá, verifica se os requisitos da norma são seguidos, e pode-se dar o certificado de que esta empresa, naquele local, naquela época, atendia aos requisitos dessas normas. Então, a gente acha que, com base nessas normas, a gente consegue caminhar em direção à certificação, à sustentabilidade. Agora, há um porém, que é a discussão grande também que a gente tem há alguns anos. Essas normas, elas podem ser gerenciadas de forma isolada. Fui lá, implantei a 9001, consultoria, procedimentos. Aí depois, 2 anos depois, fui lá, implantei a 14.001, paralelamente fiz. Aí também fui a 45.001. Então, essas normas podem ser implantadas de formas isoladas. Mas, mais recentemente, a ISO não deseja isso. A ISO deseja que esses sistemas conversem entre si. Né? Ela foi, ao longo do tempo, as próprias normas foram tendo ao final dela, assim, olha, ela é compatível com a outra, ela foi sendo incentivado o que a gente chama de integração entre essas normas. Mais recentemente, a partir de 2015, nós já vamos ver, com a mais recente versão da 9001, da 14, elas passaram a ter a mesma estrutura. O miolo dela, a espinha dorsal é a mesma, baseada num documento chamado Anexo SL. É uma estrutura que toda norma de gestão da ISO passou a ser obrigada a ter a partir de 2012, se não me engano, quando ele foi publicado. E as primeiras foram a 9 e a 14 em 2015. Ou seja, agora, então, essas normas estão conversando mais ainda, tem a mesma estrutura, exatamente a mesma estrutura. Só muda o viés, qualidade, ambiente e segurança. De maneira que as empresas integrem. Integrando, elas vão ter vários benefícios que a gente vai discutir mais adiante. Então, o que é um sistema certificado de gestão? Ele é uma coisa simples, 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 no fundo, e as empresas reclamam tanto. Eu vou falar de forma geral, depois eu vou fazer aplicado. Eu usei o da qualidade aqui, mas poderia ser meio ambiente, segurança, responsabilidade. Diga o que você faz. Olha, eu vou fazer isso, isso e isso nesse processo. Você diz. A norma não diz como você tem que fazer, qual o nível que você tem que fazer, quais o nível de desempenho que você... Ela só pergunta para você o que você vai fazer. Não. Aí, qual é o outro pilar? Então, faça o que você disse. Você disse que ia fazer isso, nessa sequência, vou passar a cola, depois, eu vou lixar, passar a cola, tantos miligramas de cola, vou lixar tantas vezes, vou colar fórmica, vou esperar tanto, né? Então, ele quer que você, ao final, vá lá e faça exatamente essa mesma coisa. Você tem feito isso? Tem. Então, prove. A gente precisa de registros, instruções de trabalho que digam que as pessoas estão cumprindo isso. Isso aí é o standard, é o padrão que foi criado, esses três pilares. Mas a norma pede também que haja melhoria desses padrões. Então, melhore, improve it.
ao longo do tempo, você vai estudando esses processos, vai melhorando. Isso vai para qualidade, meio ambiente, segurança, responsabilidade social. Onde estão os grandes problemas das empresas? Quando falar, vamos implantar uma norma certificada. A parte de diga o que você vai fazer, geralmente é escrever um documento, né, uma instrução de trabalho. Aí o cara, já que nós vamos escrever, vamos enfeitar o pavão. Vamos enfeitar o pavão. E aí faz mais complicado do que o dia a dia. Vamos aproveitar, mudar isso, vamos implementar. E não é isso que a norma quer. Ela quer que haja, primeiro de tudo, padrão. E o fazer melhor vai acontecer ao longo do tempo, toda vez que você rodar o pilar aqui em melhoria. Então, devia se escrever exatamente o que faz. Mas as empresas geralmente enfeitam o pavão na hora que escrevem pela primeira vez e o funcionário não está acostumado com aquela forma empolada de fazer, porque você melhorar processos tem que ser lentamente, continuamente, essa é a filosofia da ISO, das normas certificáveis, aos poucos, baseado no PDCA, porque quando se melhora algo radicalmente, muito rapidamente, tem resistência da mão de obra. Aí você faz assim, você vai fazer completamente diferente. Dificilmente alguém vai se sentir confortável com isso. Então, nessas teorias da qualidade, meio ambiente e segurança, a gente quer que as melhorias se dê sempre e aos poucos, a menor resistência. Mas como as empresas, quando começam a escrever, mudam completamente a forma, vai fazer, o funcionário não faz como está previsto, e dá uma não conformidade. Quer dizer, não está conforme o que estava previsto, e aí a empresa não se certifica. Esse é o grande motivo de dar problemas em certificação. Ok? Bom, esse aqui é o anexo SL que eu falei com vocês, High Level Structure. Então, ele tem 8 princípios. O que ele é? Ele é a estrutura global da ISO. Toda norma certificável vai ter que ter uma estrutura padrão. Vou apresentar no próximo slide essa estrutura. Aqui tem só algumas características, né? Os princípios que norteiam ele. Relevância de mercado, compatibilidade, cobertura, flexibilidade, livre comércio, a aplicação da avaliação de conformidade, exclusões e facilidade de uso. Como é que é a cara dele, né? É isso aqui. Ele tem um escopo, tem umas referências dizendo, tal norma, tem algumas definições, e aqui começa. Toda norma, a 9, a 14 e a 45, tem um item 4 chamado contexto da organização. Toda norma, 9, 1001, 14.001 e 45.001, tem um item 5 chamado liderança. Todas elas vão ter, tem essa estrutura hoje. 6, planejamento. 7, suporte às operações. 8, operação propriamente dita. 9, avaliação do desempenho. E 10, melhoria. Aí elas fazem as suas adaptações. Melhoria da qualidade, melhoria do meio ambiente, melhoria da segurança do trabalho. Suporte à qualidade, suporte ao meio ambiente, suporte... Então, só as adaptações. Mas essa estrutura é sempre a mesma para todas as normas. Então, a integração me parece óbvia. Então, não tem sentido eu fazer um contexto para a qualidade, um para o meio ambiente e outro para a segurança. Eu posso fazer um contexto da organização para as 3 disciplinas e usar esse contexto único para todo mundo. Isso é o que a gente chama de integrar, criar um corpo único para todas as normas. Percebam que esses itens do anexo SE foi baseado numa ferramenta, não sei se vocês conhecem, mas provavelmente devem conhecer, de melhoria contínua da qualidade, chamada PDCA, Plan, Do, Check, Action. Toda essa parte, até o 7, são aspectos das normas do planejamento, da melhoria, né? Da melhoria em qualidade, da melhoria em ambiente, da melhoria em segurança. Essa parte 8 é botar em operação esses elementos, qualidade, meio ambiente, segurança. A parte 9 é avaliar como é que está saindo, se está saindo conforme o planejado, então eu check. E o que não está de acordo, mesmo o que está de acordo pode ser melhorado. Está de acordo, mas eu posso fazer de forma mais efetiva, melhorar o desempenho. Então, tudo é possível de melhorar. E aí a fase do agir.
Esse anexo SL, para mim, é a grande novidade dos últimos tempos em termos de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde do trabalho. Eu tenho uma aluna, Fernanda, em projeto de mestrado, que ela está estudando especificamente o HLS. Como é que essa nova estrutura que aumentou a integração das normas impactou as empresas, né? Então, a pesquisa dela é sobre isso. Então, o que ele trouxe? Eliminação de conflitos, e havia muito... Lá no passado, quando as normas conversavam um pouco, há 2, 3 versões atrás, em algumas coisas eram até antagônicas, sabe? Os padrões são desenvolvidos de forma mais rápida. Para eu renovar uma versão da norma, eu já tenho uma estrutura, é mais tranquilo. Os conceitos duplicados, ele minimiza. Revisões de menor valor, você gasta menos com isso. Integração de objetivos, questões, etc. Uma norma da ISO, ela tem sua revisão verificada a cada 5 anos. Uma norma dessas de sistema de gestão certificado. Então, a cada 5 anos, verifica, essa norma está atendendo ainda? Precisa ser reformulada? Então, a 9001, a última versão foi 2015. Então, agora, 2020, a gente está verificando se ela, ao final de 2020, está atendendo as funções que as empresas e a sociedade querem. Ah, tá, continua atendendo. Então, ok, passa mais um ano. Aí, no final do ano que vem, a gente vai verificar de novo. Ah, não está atendendo. Aí abre-se um processo de reformulação da norma. Consulta-se empresas certificadas, consultores desses órgãos de implementação e certificação, e se põe a primeira versão intermediária da norma na internet, na página da ISO, e a comunidade mundial pode entrar e dar sua opinião. Isso demora aí 2 anos até sair uma nova versão de uma norma. Então, 5 anos verifica-se a necessidade, você gasta aí uns 2 anos reformulando. Vamos supor que esse ano a gente diga, a 9001 precisa de uma nova versão. Isso, se a gente começar a fazer esses estudos, vai sair em 2022, 2023 uma nova versão. Mas, pelo menos, ela tem essa estrutura já como base, e assim as outras também. A não ser que a ISO resolva, vai ser uma novidade, que nunca teve antes, modificar também a estrutura do anexo HSL. Mas o que eu queria dizer para vocês é que esse anexo HSL é quem permite que os sistemas se conversem agora de maneira muito mais fácil. Esses sistemas conversando, aquelas áreas de intersecção com o triple bottom line podem ser desenvolvidas mais fácil. Ou seja, essas normas estão tornando mais fácil a gente chegar perto da sustentabilidade empresarial. Bom, aqui de forma macro, eu trouxe para vocês um esquema cronológico de como a ISO, que é da qualidade, passou. A primeira foi em 87, era baseada em procedimentos. Segunda versão em 94, entrou o conceito de ação preventiva. A 2000 foi um grande avanço, abordagem de processos e ciclo PDCA. 2008, abordagem de processos, ciclo, não houve uma mudança radical, houve uma melhoria. Em 2015, sim, aí sim, embutiu-se 2 conceitos aqui fundamentais, riscos e oportunidades. Análise de riscos, tanto riscos positivos como negativos. Um risco pode ser, a gente corre o risco de que alguma coisa faça bem para a nossa vida ou empresa. Felizmente isso é mais difícil do que das coisas que fazem ruim, né? Mas a norma exige agora que você faça essa análise. Eu tenho alunos também vendo como é que as empresas se resolveram em relação a isso, como é que elas estão usando, que ferramentas elas estão usando para fazer análise de risco e oportunidade. É a análise SWOT, é o FEMEA, são ferramentas de gestão. Aqui tem a estruturinha, e aqui tem a estrutura da 9001. Percebam, ó. Contexto, liderança, planejamento, suporte, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Essa aqui eu acho que eu tirei algo em português de Portugal. Está planeamento, operacionalização.
Ah, tá assim, ó, norma portuguesa, tá vendo? A próxima é a norma ISO 14001 de gestão ambiental. Ela tinha uma primeira versão em 2004, a 2008 e agora também revisou junto com a 9001 em 2015. Olha a estrutura. Um texto, liderança, planejamento, suporte, operação, avaliação e melhoria. Dentro desses itens, eu não estou dando zoom. Você vai ter aqui, por exemplo, política, estabelecimento de política. Então, é estabelecimento de política ambiental. Aí ela tem as particularizações para a área. Quando você, por exemplo, tem um sistema integrado, é possível ter política integrada. Não precisa dizer da qualidade, ambiente e segurança. As certificadoras já estão autorizadas a certificar os 3 sistemas juntos. Então, você já ganha um certificado de sistemas integrados. Isso é muito legal. E o sistema de segurança e saúde do trabalho tem uma particularidade muito interessante. Ele era da OSAS. A OSAS era uma norma gerenciada fora do sistema ISO. Era um problema. Porque na ISO você tem lá o número, tem um site que é fácil de consultar, tem uma base de dados, você consegue pagar a ISO e ter acesso às empresas que certificaram, o telefone, você consegue fazer pesquisa, fazer benchmark. A OSAS era por fora. A gente não tinha esse acesso. Era horrível trabalhar com ela. Mas, graças a Deus, em 2018, a ISO incorporou a questão da segurança e saúde do trabalho e ela virou uma norma ISO. Então, você tinha uma versão da OSAS em 99, outra em 2007 e passou a ser ISO em 2018. OSAS, Occupational Health and Safety Assessment, Standard para 18.001, mas ela também tinha de 18.000. Standard é aquele padrão. E também, a gente também ouve falar em Series, que é 18.000, 18.001 é a família, como se fosse. A estrutura é a mesma. Contexto, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação de desempenho e melhoria. Percebam que pecado ia ser se a OSAS não tivesse sido incorporada pela 45.000. Essa estrutura provavelmente não ia ser a mesma, a estrutura do anexo SL. E a segurança do trabalho sempre foi, infelizmente, o patinho feio, a norma menos certificada das 3. Área de qualidade mais, meio ambiente depois e de segurança depois. Ela ficando fora, ela ia ficar mais segregada ainda. Então foi uma coisa, no meu entendimento, muito boa ela ter migrado para dentro do sistema ISO. Bom, então o que é um sistema integrado de gestão? Ou um sistema de gestão integrada? Isso aí tem uma luta, né? A gestão pode ser integrada ou o sistema pode ser integrado. Ele quer alinhar os sistemas isolados. Então, eles têm, se eu fizer eles separadamente, eles vão ter conteúdos sobrepostos. Vão ter instruções de trabalho que tem muita coisa em comum. Então, eu quero eliminar essas coisas. A partir de uma linguagem uniforme, melhorar a satisfação das partes interessadas. Vulgo stakeholders, né? Ou seja, eu alinho o processo. Tudo que for comum aos 3 eu faço uma vez só, contemplando tudo. Mas ainda assim, sobram coisas específicas de cada sistema. Por exemplo, identificar impactos e aspectos ambientais. Vai ser uma coisa só da gestão ambiental. Isso nunca vai estar na qualidade nem na segurança do trabalho. A identificação de riscos, né? Aquele mapa de riscos que a gente tem nas empresas, isso é uma coisa só da segurança e saúde do trabalho. Então, tem coisas próprias, mas 90%, 85% das coisas podem ser integradas. Então, o Sistema Integrado de Gestão, o SIG, Sistema Integrado de Gestão, que é um problema usar essa sigla, porque confunde muito com o Sistema de Informação Gerencial, né? Então, eu gosto muito de CGI, Sistema de Gestão Integrado, que diferencia.
Em inglês, IMS, né? Integrated Management System. É considerada a melhor prática de gerenciamento quando uma organização possui vários sistemas. Ok? Bom, por que a gente deve integrar? Fazer duas, três coisas que podiam ser feitas de uma vez só é desperdício de recurso, de tempo, de tudo, de talento. Então, reduz a duplicidade de tarefas. Vai gerar economia de custo com treinamento, auditoria. Eu posso fazer uma auditoria só para os três sistemas. Eu posso treinar com os três sistemas juntos. Então, vou ter uma economia de custos muito grande. A questão da sinergia. Quando dois sistemas fazem a mesma coisa juntos, o resultado é maior do que quando eles fazem isoladamente. Sinergia vale para pessoas também, né? A melhoria da imagem, que é óbvia, né? Se tratando de tudo isso de forma positiva e junto, e vai aumentar a competitividade, aquele blá blá blá, que é um blá 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 do bem, não é um blá 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 enrolativo. Aumenta a competitividade, aumenta a produtividade, diminui acidentes, essas coisas todas. Bom, aí a minha empresa fala, ok, vou integrar. Não é tão simples assim, né? Amanhã está tudo integrado. Se, se a empresa já possui os três sistemas nela, ou os quatro, se a gente considerar a responsabilidade social, e eles forem gerenciados de forma isolada, vão ter um determinado trabalho que eu acho até que é maior, porque já se criou a cultura desses sistemas isolados, já tem os relatórios que os funcionários estão acostumados a preencher. Isso pode dar um pouco mais de estresse organizacional para juntar esse sistema. Há a possibilidade da empresa já ter um sistema, geralmente é o 9001. As estatísticas mostram que esse é o primeiro a ser implantado, é o da qualidade, depois é o do meio ambiente, depois da segurança. Então, se eu já tenho a 9001 e vou implantar a 14 e a 45, eu já posso pegar essa estrutura e embutir uma situação melhor do que quando já se tem os três de forma isolada. E tem a outra situação, que também é um grande desafio, que é não tenho nenhum e já vou implantar os três juntos. Mas talvez seja o mais otimizado. Eu acho que a situação, na minha cabeça, mais interessante, ideal, é quando você já tem um. Você já tem uma cultura de registrar as coisas, de obedecer políticas, de treinamento, de auditoria, as pessoas já conhecem as coisas. Então, assim, então você tem geralmente uma situação de não integração, eles trabalham separado, você tem uma situação de integração parcial e de total integração. O que é integração parcial? São muitas coisas possíveis de serem integradas. Às vezes as empresas podem optar por, não, vou começar integrando algumas delas. Vou integrar documentação, integrar treinamento, integrar política. Aí, passado um ano, agora eu vou integrar mais coisas. Então, você pode fazer uma integração evolutiva, né? Precisa ser tudo de uma vez. Numa empresa, vocês têm que entender que a gente tem a fase de alcançar logo os objetivos organizacionais, a gente tem que entender que tem um ser humano no meio. E o ser humano tem aquela travada. Então, as coisas têm que ser, muitas vezes, ao pouco. Não é ao pouco para demorar 10 anos. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Então, é por isso que nessas questões de norma, qualidade, a gente faz gradativamente, usando aquele ciclo que a gente falou, que é o PDCA, de maneira a ter melhores resultados, o funcionário resistir menos, e se a gente melhora sempre, a gente está sempre na crista da onda. Se eu ficar 5 anos sem fazer nada na empresa em relação à qualidade, meio ambiente e segurança, eu vou ficar muito para trás. Como é que eu recupero 5 anos de uma hora para outra? Aí não é com a melhoria contínua, aí é com a reengenharia. Reengenharia é a coisa abrupta, é a mudança radical. Pode, a princípio, foi vendida no passado como uma coisa muito boa. Depois, os próprios precursores, os autores iniciais, pediram desculpa pela reengenharia, porque as pessoas resistem e acabaram tendo prejuízo às empresas. Então, o melhor é devagar e sempre. Bom, agora eu vou falar um pouco dos resultados dos nossos estudos sobre esses sistemas.
nós estabelecemos a Thaís, que está lá em Barcelona, que eu comentei com vocês, a professora Mercier, que é da Universidade de Barcelona, e eu estabelecemos o que a gente chamou de pilares para o desenvolvimento do sistema integrado de gestão. Né? Tudo isso gerou publicações. Então, a gente tem aqui algumas visões transversais aos sistemas. Né, um sistema de gestão, padronização, integração dos elementos básicos, né, integração estratégica, tática operacional, aprendizado organizacional, um sistema ensina o outro e a empresa se ensina a si própria. Esse 5 aqui é fundamental. Desburocratização. A ideia de juntar e de um sistema de certificação é fazer as coisas de forma simples. As empresas se complicam sozinhas. As próprias normas já estão exigindo muito menos documentação hoje em dia. Elas querem padronização. Você tem que fazer igual. Se eu comprar um produto, você tem que me garantir que me entrega 1000 deles. Mas ela não está exigindo que tudo seja escrito. Ela exige que ele seja feito de forma igual. E melhoria contínua. Tá? Aqui estão os sistemas aqui em base. Isso gerou um paper publicado, eu não sei se eu tenho aqui a data, aqui nessa, que não estou conseguindo ver. Bom, tudo bem. Então, nós estabelecemos os princípios, pilares do Sistema Integrado de Gestão. Aqui, eu fiz um estudo, foi da minha livre docência, em que eu identifiquei quais eram os elementos passíveis de integração. Eu botei aqui. Estudei 14 empresas. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 empresas industriais. Tá? Na teoria eu vi, era possível integrar manuais, políticas, objetivos e metas, estrutura e responsabilidade. Na época tinha o responsável pela direção, essa figura foi eliminada agora nas últimas versões. Era possível integrar as instruções de trabalho dos sistemas, os controle de documentos, controle de registro, os treinamentos, a comunicação interna, toda a documentação ser uma, é a documentação do Sistema Integrado de Gestão, não mais da qualidade do meio ambiente ou da segurança. Os planos de emergência, são os planos de emergência do meio ambiente e da segurança. Os indicadores de desempenho, serem indicadores para os 3 sistemas, instruções de aquisição, tratamento de não conformidade, controle de equipamentos, inspeção, que é a verificação dos equipamentos, armazenamento, etc. As ações preventivas, corretivas, as auditorias interna e externa e a análise crítica pela direção, que é aquela reunião com a alta direção, pode ser anual, semestral, vendo se o sistema está bom ou não. Então, eram empresas que tinham os 3 sistemas. Então, vocês vejam que varia muito, não é? Você tinha empresa com praticamente tudo integrado, e você tinha empresa com pouquíssima coisa integrada. Geralmente é o documento de instrução de trabalho, controle de registro e comunicação. A primeira coisa que se integra é a papelada. Não é? Perceba que está sempre por aqui, as que tem menos, olha. Né? Análise crítica, já é bem menos. A análise crítica também está bem integrada aqui, por a maioria delas, né? O que tem pouquíssimo, olha? Tratamento de não conformidade. Então, aqui você tinha uma noção. E o que a gente fez com isso? A gente fez instruções para integrar os sistemas, considerando essa realidade que a gente viu nessas empresas. Essa análise do que é integrável ou não, e como estavam as empresas, a gente também publicou um artigo sobre ela. Tá certo? Otávio, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Achei bem interessante isso aí, esse estudo seu, não conhecia, né? Assim, né? Que foi sua livre docência, sua tese, né? Isso daqui foram resultados em empresas. Você fez tipo um survey, alguma coisa assim, conseguiu os resultados. Tudo estudo de caso. Tá, e aí, a partir dali,
Você viu, então, as práticas das empresas com relação ao que dava para integrar ou não. Foi isso, foi esse levantamento que você fez. E não um Perfeito. estudo só da norma e você só estudando as normas que fez isso. Essa que é a minha dúvida. Não, isso aí é a gente indo na empresa, fazendo estudo de caso em cada uma delas. Se é integrado, se não é, e lá eu via o que tinha sido feito. Como eu ia propor um modelo para integração, eu precisava entender como as empresas estavam fazendo, no que elas tinham dificuldade, por que essas aqui tinham as 3 normas e não tinha integrado nada praticamente. A gente precisava entender a realidade delas, né? Para poder fazer E essa proposições. integração que você está falando é de procedimentos, né? Sim, do Tá, sistema macro até o procedimento, indo em tudo. beleza, beleza. Legal? Então, esse estudo foi um estudo amplo, que quase me levou à morte, né? Morte mental, de tanto que eu tive que trabalhar para fazer, mas deu bons resultados. E aí eu publiquei. Obviamente, assim, eu tinha publicado já as diretrizes que eu tinha formulado, que a gente vai ver daqui a pouco, sozinho, e na mesma tese tinha um material muito rico, e eu falei, dá para eu publicar algo só sobre o que foi integrar. Aí eu botei 2 alunos meus de doutorado para me ajudar a equacionar tudo, pegar minha tese, ler, reler, etc., que foi a Thaís e o Luiz. O Luiz já se doutorou, hoje, graças a Deus, passou no Instituto Federal do Rio de Janeiro, professor do mestrado e doutorado lá, etc., de produção. Ok. Nessa livre docência, eu propus um modelo de integração, com base na literatura, com base no que eu vi, fiquei nessas 14 empresas, e esse modelo também gerou uma publicação, né? Ele não poderia deixar de ser, seguia a estrutura do PDCA, eu sou um defensor assíduo do PDCA, ele tem uma parte de planejamento, uma parte de desenvolvimento, o do, né? E uma parte do check e do action, que é o control e o improvement. Então, aqui são ações para planejar a integração, para botá-la em ritmo e para melhorá-la continuamente. Então, a gente tem aqui reflexões sobre: eu vou fazer essa integração de sistema sozinho na minha empresa ou vou consultar alguém externo? Aí, lá nas recomendações, eu faço essa discussão. O que a empresa tem que considerar? Fazer um estudo das relações entre os padrões, as normas. Isso era mais difícil na época, porque não tinha o anexo SL. Agora isso ficou muito mais facilitado. Fazer um diagnóstico de como está a empresa em relação à integração. Representante da direção, nós vamos ter um para cada norma, um só para o sistema integrado todo. Fazer um time que vai tocar essa integração, reservar a infraestrutura necessária, fazer um plano, né? Tudo isso parte do planejamento. Desenvolvimento é treinar a equipe multiplicadora e depois todo o pessoal, começar integrando os elementos básicos, política, metas, indicadores, aquelas coisas que nós vimos aqui, que são geralmente as primeiras a serem integradas. Então, se a gente pensar que vai ser evolutivo, é bom fazer não tudo de uma vez, né? A documentação e a comunicação com os consumidores internos e externos, os controles, os procedimentos e a cadeia. A gente tem que começar, se a gente quer um sistema integrado, seria bom que, se a gente tem força na cadeia de suprimentos, que a gente pressione os nossos fornecedores que também integrem seus sistemas. Isso vai ser positivo. Nossos sistemas de gestão e comunicação vão se dar muito melhor se a gente pensar da mesma forma. Isso é muito comum, pessoal. A indústria automobilística tem certificações próprias, como a IATF, que são pressões das próprias montadoras, mas pressões positivas, por padrões que facilitem a comunicação. Otávio, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta bem básica. Na verdade,
eu não trabalho mais com gestão da qualidade há bastante tempo, né? Mas assim, vira e mexe a gente assiste palestra, ou a gente tem até um curso que dá aqui, que vem uma pessoa da prática mesmo falar a respeito das normas, né, para o pessoal. E ele fala muito assim, que nessas últimas modificações, outra vez na última, não é mais exigência do manual, né? Mas que você tem que ter evidência que você tem que ter aquilo documentado, você tem que ter evidência da documentação, da divulgação, desde de uma forma geral, né, da estrutura organizacional, mas também dos próprios procedimentos, instruções, técnicas e tal. Como é que, na prática, as empresas têm trabalhado com isso? Você que está sempre vendo, como que eles têm mantido manuais como era no passado, ou como que isso está acontecendo? Olha, André, de fato o manual não é mais obrigatório. O manual era um documento único que você juntava tudo. Ficava uma coisa bastante extensa. Ele era uma neura, né? E como as empresas e os auditores, os auditores são muito culpados por deturpações no sistema. Tem que ter. Então, burocratizou-se muito isso, né? Ficava uma fissura com o manual. A ISO eliminou tanto as instruções de trabalho, a obrigatoriedade, olha, eliminou a obrigatoriedade de instrução de trabalho, como do manual. Mas você tem que ter a política estabelecida, então tem que ter um documento com a política, tem que ter um documento com os objetivos e metas. Então podem ser documentos soltos, mas você precisa ter. Porque, Agora, por exemplo, instrução de trabalho, como que o cara opera a máquina, de que jeito que é, como ele regula. então, Eu acho isso burocrático, mas isso é importantíssimo para manter o é, padrão. Eu não consigo mas, imaginar mas um funciona padrão. assim. Eu chego na instrução. No manual, as empresas que tinham e que se lidavam bem com isso mantiveram. Não é proibido ter manual, só não é mais obrigatório. Você vai ter que fazer uma captação de documentos, botar ali um próximo do outro, vai ficar parecido com o manual. A instrução de trabalho funciona da seguinte maneira. Isso, pessoal, a gente está falando, vale tanto para a qualidade, o meio ambiente, como para a segurança e saúde do trabalho. Vale para as três normas. Se eu tenho uma atividade muito complexa para ser executada, com muitos passos, muitos detalhes, eu vou escrever a instrução de trabalho. Não sou bobo. A chance de dar erro é muito grande. O funcionário consultar. Se eu tenho uma atividade muito simples, sei lá, vou lá botar fórmica então, lixar 2 vezes, passa a cola. Antes eu precisava ter uma instrução de trabalho para isso. E aí sim era burocratizar, era documento talvez desnecessário. Hoje o auditor vai lá e vê se todo mundo bota essa fórmica da mesma maneira. Ele não exige documento. Mas esse é um procedimento que você, conversando uma vez por mês, a cada 6 meses com seus funcionários, mantém aquele padrão. Então, ficou uma decisão da empresa. Se eu tenho uma atividade que é feita por 1.000 pessoas, é bom que eu escreva. A chance de ter variação é muito grande. Então, a empresa ela pode fazer, não há nada dizendo isso é uma percepção minha, uma avaliação de complexidade e número de repetições daquela tarefa. Tarefas simples, medianas e complexas. Então, a empresa pode dizer que todas as tarefas complexas precisam de instrução de trabalho. Tarefas medianas, se muita gente faz isso, ou se faz isso assim, raramente, demora muito a fazer, eu vou escrever. Então, você pode criar um algoritmozinho, uma matriz, dizendo o que você vai escrever ou não. Né? Tá. Mas para mim é mais fácil escrever tudo, mas eu não sei se é porque eu sou Não muito sei, não sei se é mais fácil, porque tem coisas muito simples. Geravam, sei lá, 10.000 documentos, 5.000 documentos. E antes tinha que ter para tudo. E agora eu posso, por exemplo, num determinado trabalho, pensando em procedimento mesmo. Então, você tem uma máquina que você, uma operação num equipamento, que você percebeu que aquilo ali tem uma complexidade e que é interessante você manter a instrução, inclusive, próxima ao trabalhador, para ele fazer sempre da mesma maneira e tal.
Aí você pode ter, nessa mesma instrução, pensando agora na questão do integrado, se é um equipamento que é complexo, eu vou escrevo como ele deve fazer. Ali eu já descrevi os riscos que eu tenho naquela atividade e já descrever operações e cuidados para a questão da integridade física do trabalhador. E também se eu tenho ali, uso um fluido ou algo que seja, que tenha que ser coletado, enfim, do ponto de vista ambiental, né, eu também posso escrever ali, ou seja, eu posso ter no mesmo procedimento as três, contemplar a qualidade, a questão ambiental e a questão do trabalho? Não, você não pode, você deve. É disso que você está falando, né? Você deve. Você está aqui passando, que eu já dei esse exemplo algumas vezes. Vou lixar aqui, depois vou passar cola, depois vou botar fórmica. Ao lixar, eu tenho aqui instrução. Vou lixar 10 vezes na horizontal, não sei o quê. Isso é a instrução da qualidade. Para poder lixar, eu vou ter que usar uma luva, porque senão o cara pode se machucar. Você já está falando da segurança. Ao final dessa lixa, ela tem que ser descartada em tal lugar, porque ela vai para reciclagem. Você já tem o meio ambiente. Então, são todas as instruções envolvidas na operação, na instrução de trabalho. Por isso que você está falando da integração, né? E Chegando essas coisas, normalmente, em empresas que não têm sistema integrado, não se conversam. São pessoas, é o gerente do meio ambiente que se preocupa com a lixa para onde ela vai, é o gerente, é a CIPA que se preocupa. Não, todo mundo tem que se preocupar com tudo. Né? Aí, então, a gente tem a cadeia de suprimentos e as empresas, de preferência, têm que estar comungando o mesmo raciocínio nosso. E depois desse sistema em andamento, a gente tem que verificar o que os clientes internos e externos estão achando dessas mudanças, medir os elementos-chave dos três sistemas juntos, ter auditoria externa dos três sistemas ao mesmo tempo, ter uma análise crítica e ações corretivas. Agora, esse aqui que é o legal, a gente quer ampliar o conceito de integração. Depois desse sistema estar qualidade, meio ambiente, segurança, responsabilidade social azeitado, a gente quer colocar aqui dentro Lean, quer colocar aqui dentro outros indústria 4.0, a gente quer fazer que essa integração fique maior, mas é uma coisa complexa, vai ser ao longo do tempo. Nós também publicamos, olha pessoal, vocês que estão na academia, tudo é possível, se bem feito e aprofundado, gerar uma publicação internacional relevante. Então, nós pegamos as publicações recentes sobre o sistema de gestão integrada e fizemos uma análise do que os autores acham que ainda precisam ser estudados sobre isso, quais são os próximos desafios. Esses são chamados gaps científicos. E os autores dizem, geralmente, na conclusão, ou no final da sua discussão, o que está faltando, o que precisa. Ou a gente intui esse gap. Ou o cara fez isso e ele sentiu dificuldade aqui, então a gente chama de gaps diretos ou indiretos de pesquisa. Então, nós fizemos análise de alguns trabalhos e juntamos isso em tendências, estudos de integração de níveis de integração de sistemas, estudos de motivações, benefícios, dificuldades, modelos para implementação e sistemas integrados suportando a sustentabilidade. Esses estudos indicaram essas tendências. Aí, dentro dessas tendências, a gente tem algumas sugestões de estudos para serem feitos. Então, aí, quem quiser, né, desenvolver pesquisa nessa área, está aqui algumas sugestões. Saiu um artigo que é análise, né, de sistemas de gestão integrado, de pesquisa de sistemas de gestão integrado, identificação dos temas core e das tendências. Então, no Total Quality Management Business Excellence. Você tem aqui os artigos, tópicos de pesquisa e os gaps que a gente sugere. Então, a gente não pode trabalhar, o professor, ele tem que trabalhar sempre pensando, eu estou evoluindo no campo do conhecimento, mas a minha vida depende das publicações. Então, eu sempre vou derivando a cada etapa publicações dos trabalhos que eu faço, com a minha equipe, obviamente. Certo? Bom, a princípio era isso. Esse aqui era, na época, o meu grupo de pesquisa, né?
meus alunos, né? O Luiz, a Thaís, a Thalita, de doutorado, Karine, doutorado, Max, doutorado, Sérgio, doutorado. A Bozola era gerente da qualidade do meio ambiente e segurança de uma grande empresa de vidros aqui em Guaratinguetá, mas agora ela foi cooptada pela uma empresa belga, foi para lá. Ana Carolina mestrado, Salvador mestrado, Ana era IC, Lucas é um alemão que trabalha comigo e assim vai. Nós temos um grupo de pesquisa que se chama Sustainability Integrated Smart Management System. Então a gente estuda a questão de sustentabilidade, sistemas integrados, com intersecção com a indústria 4.0. Esse é o SMART, certo? Marketing pessoal, não poderia deixar de ter, né? Tem alguns livros que eu vim publicando ao longo dos anos, esse foi o primeiro, Gestão da Qualidade, Tópicos Avançados, Organizado, teve Gestão Empresarial, Sistemas e Ferramentas pela Atlas, teve Gestão da Qualidade e Produtividade na Logística, esse da Atlas também, Gestão da Produção e Operações, teve esse outro aqui pela Sangaj Learning, Gestão da Qualidade, Higiene e Segurança na Empresa, e esse é o mais recente, é o que eu uso nas minhas aulas de Gestão da Qualidade, curso básico de Gestão da Qualidade, pela Sangaj Learning. Graças a Deus, as minhas pesquisas têm tido auxílio da FAPESP, CNPq, da CAPES. Só da FAPESP são 31 fomentos que eu consegui até hoje, para mim e para os meus alunos, né? Então, tenho muito a agradecer à FAPESP por estar financiando essas pesquisas. Obrigado, estou aberto à pergunta dos senhores a partir deste momento. Obrigado a todos aí pela audiência, obrigado, André, pelo convite. Acho que é isso. Está com você. Vamos lá,